E aí pessoal, tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como vocês podem abrir as cartelas das suas miniaturas sem danificar elas. É um vídeo que não é tão voltado para customização em si, mas para coleção de vocês, principalmente para o pessoal que gosta de colecionar miniaturas na cartela, assim como eu, e que quer preservar a integridade da cartela e também aproveitar a miniatura. Então aqui eu vou estar mostrando os principais cenários, materiais que eu vou utilizar, as técnicas e também vou dar algumas dicas dependendo da cartela que vocês estiverem na hora de realizar os processos. Enfim, começando aqui pelas cartelas, pessoal. Dentro da linha básica de várias marcas, como por exemplo Hot Wheels, Matchbox, existem algumas cartelas que vocês podem estar se deparando. Aqui, por exemplo, eu estou aqui com uma cartela da Hot Wheels, desse Nissan Civic. Essa cartela vocês conseguem perceber que a construção dela não é tão robusta assim, vocês conseguem sentir pegando, sentindo o peso dela. Aqui atrás também vocês conseguem ver a espessura do papelão. E aqui é o seguinte, pessoal, nesse tipo de cartela vocês podem estar realizando o primeiro método que é o mais eficaz e que também não vai danificar tanto assim a sua cartela, que é utilizar o acetona. Vocês podem estar usando o acetona com um pincel ou com algodão e também cotonete. Eu recomendo vocês utilizarem 2 cotonetes, porque assim vocês conseguem ter uma área maior para poder passar aqui atrás. Então, o primeiro cenário é esse, quando você tem uma miniatura da linha básica, principalmente essas mais comuns aqui, que tem essa embalagem. Ainda falando sobre a linha básica, pessoal, existem algumas exceções. Como, por exemplo, no caso de você ter uma miniatura muito antiga, como esse Cadillac Fleetwood, que você tenha comprado de alguma coleção ou que você tem na sua coleção há bastante tempo, e você conseguir reparar que a cartela está bem desgastada e que a cola está ficando até com uma outra coloração. Dependendo do nível de desgaste da cartela, o acetona não funciona muito bem, então você tem que passar ele um pouquinho mais. E se você tiver algum receio em relação à integridade da traseira da cartela, o acetona ele vai remover um pouco da cor, vai deixar meio azulada a parte das escritas, mas isso não é algo tão importante. Você consegue realizar o método acetona da mesma maneira, só vai ter que passar um pouquinho mais do acetona e deixar ele um pouco mais de tempo agindo sobre a superfície da cartela. Também, dentro da linha básica, pessoal, a gente tem a série da Silver Series. Essa daqui é uma Silver Series um pouquinho mais antiga, ela tem a construção muito semelhante à cartela da inline que a gente tem hoje em dia na Hot Wheels, e o método acetona também funciona para esse tipo de miniatura, tá? Porque aqui na Silver Series que a gente tem atualmente, ela tem a construção um pouco mais robusta. Vocês conseguem sentir na miniatura que ela tem um papelão um pouco mais rígido em comparação com essa daqui. E na parte da traseira, pessoal, vocês conseguem ver a diferença. Esse papelão aqui é o que é utilizado nas cartelas atualmente da Silver Series e esse daqui é o papelão antigo. Esse papelão aqui da esquerda ele se assemelha muito com as cartelas da Matchbox, como eu tinha dito no início do vídeo. Vocês possivelmente vão ter que usar o estilete nessas miniaturas. Algumas pessoas conseguem abrir com acetona, mas talvez seja o mesmo caso de você ter uma miniatura antiga, você vai ter que deixar um pouco mais de acetona agindo. E dentro da linha básica, pessoal, ainda a gente tem um último cenário, que é em relação aos supers. Caso você tenha um super na sua coleção ou queira abrir ele, você pode usar o método da acetona, porque a cartela é a mesma de uma miniatura normal da mainline, então esse método vai funcionar perfeitamente para os supers e para as mainlines que você tiver interesse de abrir. Então vocês conseguem notar que todas as cartelas da mainline, com exceção da Silver Series, que em algum momento você vai ter que usar o estilete, é possível de usar o acetona para abrir elas. Porém, agora falando das miniaturas Premium, pessoal, aí não vai ter jeito, você vai ter que utilizar o estilete mesmo. E como que você vai usar o estilete da maneira correta? Porque se você sair abrindo de qualquer maneira, você pode estragar ainda mais a cartela. Bom, pessoal, todas as cartelas, inclusive as da mainline, tem um furo ou alguma área com menos cola, que forma uma bolha de ar. No caso aqui das miniaturas Premium, elas têm essa abertura pequenininha aqui na parte de baixo. Então você pode vir com o estilete e passando aqui na parte lateral, inferior e lateral novamente para poder estar puxando a parte de cima e abrir sem nenhum problema. Isso daqui é muito fácil para você realizar. Você possivelmente só vai ter que colar novamente por causa que vai arrancar o papelão e algumas partes da escrita, e isso vai prejudicar a estética da cartela, mas infelizmente a única maneira da gente abrir as miniaturas Premium ou com uma cartela um pouco mais trabalhada é desse jeito, porque aqui na parte traseira vocês conseguem ver que a impressão ela é como se fosse uma impressão vinílica, então é bem diferente de você usar o acetona para poder abrir essa cartela. Por conta disso, não vai funcionar como se fosse uma cartela de miniatura mainline. Porém, pessoal, tem umas cartelas um pouco mais peculiares que vocês podem ter na coleção de vocês, que são cartelas como, por exemplo, as do Track Fleet. Nesse caso, pessoal, se vocês repararem, tem uma parte aqui que também não tem cola, e vocês podem puxar aqui embaixo e passar o estilete na parte inferior. E é muito fácil de abrir também, vocês podem abrir da mesma maneira que eu falei, que vai estar funcionando perfeitamente com vocês. E também, pessoal, assim como nessa cartela do Track Fleet, a gente tem a cartela dos packs, né? Por exemplo, esse daqui que é o Team Transport da Hot Wheels. Então você vai ter que vir aqui embaixo, ó, também dá pra estar repuxando aqui, que já não tem
cola por padrão de fábrica, então vocês podem repuxar aqui de baixo. E se você quiser optar por abrir um pack desse daqui, você pode estar utilizando estiletes, tá? E também tem um último cenário que eu acho que é o mais simples de vocês abrirem, que é como, por exemplo, esse daqui, o pack de carros da Hot Wheels, esse daqui que vem 5 modelos. Vocês podem estar vindo aqui em cima, pessoal, nesse tracejado aqui, passando de estilete, que você não vai danificar tanto assim essa cartela, que é bem intuitivo, né? Eles já mostram aqui uma área para você poder abrir essa cartela sem danificar tanto assim. Então, em relação aos cenários, pessoal, basicamente são esses os cenários mais comuns que vocês vão se deparar na hora de realizar esse processo. Então, falando um pouquinho mais sobre os materiais, pessoal, como eu mencionei aqui, vocês vão utilizar o acetona e o estilete, tá? Aqui na parte do estilete eu recomendo que vocês tenham lâminas novas, tá? Porque daí o corte vai ser um pouco melhor na hora de realizar o processo, você não vai ter algum problema de ter dente na lâmina e remover alguma parte da cartela, então é muito importante que vocês tenham lâminas novas para realizar o processo. E vocês podem optar por utilizar ou um algodão ou os cotonetes também, para poder usar o acetona, ou vocês podem usar o pincel, que eu vou estar usando aqui no vídeo de hoje. Vou estar usando esse pincel aqui, da Léo e Léo. É um pincel bem padrão mesmo, esse aqui possivelmente é o número 5, por conta do tamanho dele que eu tenho em comparação com outros pincéis. Então você pode usar o pincel, que eu acho que é até um pouquinho mais fácil para vocês passarem na parte traseira da cartela. Porém, em relação aos materiais, pessoal, é basicamente isso que vocês vão ter que utilizar, não é algo muito complexo e também algo que seja muito caro, são coisas bem simples para realizar esse processo. Mas enfim, pessoal, em relação aos materiais e os cenários que vocês podem estar se deparando, é basicamente isso. Aqui eu vou mostrar o cenário mais comum que vocês podem se deparar, né? Que é o da cartela da Hot Wheels mesmo, linha básica, padrão. Então aqui é o seguinte, vocês vão vir na parte traseira da cartela, vou estar pegando aqui o nosso acetona e abrir um pouquinho ele. Pronto, removi a tampa e aqui eu vou optar por usar o pincel, tá, pessoal? Para vocês terem uma noção ou algum guia, vocês podem vir aqui, ó, pegar a cartela na lateral, vir aqui com um dedo mesmo e colocar em algum ponto para poder ter uma referência da posição dessa bolha, porque a gente vai remover só a lateral na parte de baixo ou na parte de cima se vocês quiserem, porém a parte de baixo é um pouquinho mais fácil. Vocês vão remover aqui, ó, só a lateral e a parte inferior, para vocês poderem levantar essa bolha. Vou estar aqui pegando o nosso acetona, vocês podem molhar mesmo, passar uma ou duas vezes, que vocês vão aqui, ó, se localizando e passando aqui na lateral. Vocês podem passar bem aqui na extremidade e um pouquinho no interior. Esse aqui é um processo, pessoal, que ele não vai remover a tinta da cartela, ele não vai remover decalques das suas miniaturas, porque a miniatura tem a parte da caixa de roda e do paralama bem ressaltado. Mesmo que seja uma miniatura um pouco mais plana nas laterais, que não tenha um body kit, por exemplo, ou uma miniatura um pouco mais antiga, vai ser bem simples de realizar esse processo. E vocês não precisam se preocupar em relação a isso, tá? Talvez o que pode ocorrer de remover tinta da cartela ou coisa assim é aqui na parte traseira, porque como o acetona ele é um pouco forte, mesmo sendo o único método de remover sem danificar tanto, vocês podem notar que vai ficar um pouquinho azulado aqui a parte das escritas, mas a parte traseira da cartela não é tão crucial assim para a aparência dela, tá mais aqui na frente. E já falando aqui na parte da frente, pessoal, vocês conseguem ver que tá dando uma escurecida, que é isso que a gente quer. Nessa parte aqui onde a gente passou exatamente em cima da cola, ela vai começar a escurecer um pouquinho. E aqui é o seguinte, pessoal, eu recomendo que vocês deixem uma superfície plana para não empenar a cartela, porque daí se ela empenar vai ser um pouquinho chatinho de vocês estarem desempenando e deixando ela plana novamente. E aqui vocês podem esperar de 5 a 10 minutos e dando uma analisada, pessoal. Vocês podem vir aqui dando uma puxadinha depois de ter passado uns 5 minutos. Se necessário, vocês passem um pouquinho mais de acetona, tá? Então eu vou deixar ela aqui dando a descolada padrão mesmo. Quando eu começar a descolar, eu já volto com vocês. Então, pessoal, se passou um tempo, não deu nem 5 minutos, foi mais questão de 1 minuto, 2 minutos, já começou a sair aqui nas laterais, pessoal. Vocês conseguem ver o quão fácil que é de remover essa bolha. Eu vou estar puxando aqui, ó, bem devagar. Vou ver se eu consigo dar um foco bom pra vocês, ó. Vocês conseguem ver que sai muito facilmente. E se necessário, vocês podem passar um pouquinho mais de acetona, tá? Só que vocês precisam remover com bastante cautela, para não sair nenhuma tinta, sair alguma parte do papelão e ficar agarrado na bolha. Porque aí se ficar agarrado, ele vai remover a tinta da parte de trás, né? Onde está aqui as escritas e os desenhos da cartela. Mas aqui vocês conseguem ver que é um processo bem simples, que não requer muito esforço. E também é muito seguro, vocês conseguem perceber que a cartela está praticamente inteira. A integridade dela se manteve aqui utilizando o acetona. Então só remover com bastante cuidado aqui. Aqui na parte de baixo ainda está um pouquinho preso, então eu vou passar um pouco mais de acetona aqui para poder remover um pouco de cola. Ó, pessoal, vocês conseguiram ouvir o barulho? Já arrancou de uma vez aqui a cola.
E tá a nossa miniatura, pessoal. Tá inteirinha, os decalques e a roda também, que é uma parte bem importante. A tinta da roda ela sai com acetona, então vocês conseguem ver que a roda tá com a tinta intacta, os decalques também estão normais. E a miniatura tá tranquila, pessoal. Então agora eu vou mostrar pra vocês como vocês podem abrir a miniatura com estilete, se for o caso de vocês na hora de fazer esse processo. Então, pessoal, para realizar o processo de estilete, eu também tô com uma miniatura da linha básica aqui, porque eu não tenho muitas miniaturas de linha um pouco mais premium, mas isso vai se aplicar para todas elas. Como eu mencionei anteriormente, vocês conseguem ver que aqui em cima tem algumas bolhas, ó, aqui no reflexo, essa parte mais clara, é uma bolha de ar, porque não tem cola nas extremidades. As partes onde tem cola, elas são um pouquinho mais escuras. Então aqui é o seguinte, independente da miniatura que você tiver, se for premium, como eu mostrei anteriormente, também vai ter essa bolha. E várias marcas isso é muito comum. Apenas em marcas como Greenlight, Johnny Lightning são um pouquinho mais trabalhadas as embalagens, mas eles também ensinam como abrir. Mas aqui é o seguinte, pessoal. Vocês vão vir, podem puxar bastante aqui a lâmina e vocês vão posicionar de uma maneira um pouco mais plana para poder realizar esse processo. Vocês vão deixar aqui, ó. Vocês conseguem ver que ela já entrou aqui na parte interna da bolha. E vocês vão bem levemente passando aqui, como se fosse movimentando para cima e para baixo aqui, de uma maneira lateral, para remover o mínimo possível de papelão ou tinta da cartela. Então vocês vão vir aqui, ó, realizando esse movimento para poder abrir a cartela. Pronto, pessoal, aqui vocês conseguem ver que a nossa miniatura já está livre, fora da cartela. E um detalhe importante, pessoal, aqui vocês conseguiram notar onde teve o maior desgaste da cartela, que foram aqui justamente na área da cola. Vocês conseguem ver que é um pouquinho difícil, principalmente em vídeo, porque eu tenho que ficar numa posição para poder mostrar para vocês onde tem que passar o estilete, que se você for torcendo demais, ele pode arrancar um pouco do papelão, tá? E também aqui na parte de cima da arte, ele arrancou um pouco da tinta, mas isso é algo comum, vocês com a prática vão conseguir realizar esse processo mais facilmente. E vocês conseguem ver o motivo do porquê que possivelmente vocês vão ter que colar essa área aqui novamente, por causa que ele arranca toda a parte do papelão e da tinta que fica aqui. Principalmente saiu aqui até o nome, ó, vocês conseguiram ver nas laterais, saiu o nome da Mattel aqui, até que manteve bem o nome da subsérie dele. Então, esse processo de estilete, ele requer um pouco de prática. Eu recomendo vocês testarem nesses carros da linha básica, para depois, se vocês tiverem interesse e também um pouco de coragem para abrir suas miniaturas premium, vocês podem realizar esse processo sem nenhum problema. Enfim, pessoal, no geral o vídeo foi esse. Eu espero que eu tenha conseguido tirar todas as dúvidas de vocês em relação a como realizar esses processos. E caso vocês tenham curtido o vídeo, pessoal, não se esqueça de deixar o like e também se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para vocês não perderem os próximos vídeos. Caso vocês tenham alguma dúvida ou algo que queiram complementar em relação a esse vídeo, pode estar deixando um comentário aí que eu vou estar lendo eles. E também, se necessário, eu vou estar respondendo qualquer dúvida de vocês em relação ao vídeo. E não esqueça de me seguir nas redes sociais, eu vou estar deixando o link delas aí na descrição para você estar acessando elas. No geral é isso, vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Valeu!